Graça e a paz ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Uma manhã de tantas emoções. E eu gostaria que você abrisse a sua palavra no livro do apóstolo João, no Evangelho de João, capítulo 1. E vamos ler aí o versículo 43. Vamos ler até o 43, até próximo do 45. E o restante nós vamos ler ao restante dessa palavra. Um dia de emoções, porque Jesus morreu por nós na cruz. Amém? E por isso ficamos emocionados pelo amor de Deus. E amor é uma emoção. E esse amor de Deus está sobre nós. João 1,43 diz: No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galileia e encontrou Filipe, a quem disse: Siga-me. Esse Filipe era de Betsaída, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Então Natanael perguntou: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? E Filipe respondeu: Venha ver. Amém? Então diga: tratando as emoções. Pode sentar. A vida humana é repleta de emoções, é ou não é? Hoje mesmo estamos cheios de emoção aqui. Porque tem dias e horas na nossa vida que alguns acontecimentos são complicados e nos levam a refletir um pouco a respeito da nossa vida e daquilo que está à nossa volta. Fatos podem acontecer e somos consumidos pelas emoções que recaem sobre nós. Como, por exemplo, há pouco, o pastor Peter aqui falando a respeito da passagem do pastor Wesley. É emoção. Nós sentimos. Convivemos com ele quantos anos? Quantos estiveram ali visitando nos últimos dias, nos seus momentos finais? Eu mesmo estive lá também para confortar a família, aquilo que era possível. São emoções. E essas emoções podem gerar algo em nós. Mas pode começar alguma coisa muito simples. Por exemplo, se você tem um dia de trabalho intenso e de repente você acorda atrasada, você pode sentir simplesmente que é uma pessoa desorganizada. A emoção vem na sua vida. E você se sente desorganizado. Podemos falar alguma coisa no momento impróprio e nos sentimos como que tolos, não é verdade? Quem nunca, não é? Quem nunca falou aquela coisa errada, fez um gesto errado, falou o que não era para falar? Aquele sentimento vem dentro de nós, às vezes de humilhação, de tolice, algo vem sobre nós. Pensamos sobre uma pessoa e podemos ficar alegres ou tristes, felizes, raivosos. Tudo isso são emoções que estão em nossa vida. Porque a nossa vida ela tem altos e baixos. E o que faz os altos e baixos são as nossas emoções. E Deus nos criou assim. Algumas pessoas se deixam controlar pelas emoções da sua vida. Ao invés de tentar controlar ou pelo menos fazer de alguma maneira diferente daquilo que a sua natureza lhe pede. Quando estamos empolgados, às vezes somos precipitados em tomar decisões e às vezes, e na maioria das vezes, não é a melhor decisão. Se tivesse deixado aquela decisão descansar uma noite, ela ficaria bem melhor na manhã seguinte, não é? Bem melhor. Se estamos aborrecidos, podemos falar alguma coisa que nós não falaríamos se não estivéssemos aborrecidos. E quantas pessoas já chegaram a acabar relacionamentos por um momento de aborrecimento ou ira, falar algo a alguma pessoa que está à sua volta, a gerar uma situação muito complexa, que às vezes chega a durar anos. Na vida conjugal, na vida familiar, na vida profissional, e para dar novos rumos à sua vida. E se nós pudéssemos controlar as emoções ao invés de sermos controlados ou dominados por elas? Você acha que seria bom? É em busca disso que muitas pessoas têm ido até médicos e tomado remédios que cientistas têm desenvolvido. Remédios para que possam mudar a sua maneira de agir. Remédios para poder mudar o seu comportamento. E é muito comum no meio de gestão executiva, quantas pessoas tomando remédios para se sentirem melhor, para estarem sempre prontos a responder para algo.
Será que essa é a solução? Buscar um meio químico, alguma coisa que possa mudar o nosso humor, a nossa maneira de se relacionar com as pessoas? Eu creio que isso pode trazer para nós efeitos, talvez instantâneos, bons, mas de médio e longo prazo, péssimos. Porque não mudam o nosso ser. Muda apenas aquilo que é exterior. Nós continuamos sendo exatamente as mesmas pessoas do mesmo jeito. Filipe havia sido chamado pelo mestre e passou a segui-lo. E estava feliz. Emoção. Filipe estava feliz. Jesus chegou até ele e falou: Filipe, siga-me. E ele foi. De imediato, quando você está feliz com alguma situação, você quer transmitir a outras pessoas, é ou não é? E Filipe vai e corre até Natanael e fala: vamos seguir Jesus também. E qual foi a reação de Natanael? Ela não foi uma reação positiva. A reação de Natanael foi completamente diferente daquela que Filipe havia tido. Filipe estava muito alegre e Natanael se mostrou ser uma pessoa amarga e infeliz. Amarga e infeliz. Olha, o próprio Jesus ali. Quantas vezes Jesus se apresenta e tem pessoas felizes no culto mesmo, e quantas pessoas estão amarguradas e tristes, olhando para a mesma situação e falando: esse louvor não toca o meu coração. Não sinto mais a mesma coisa na ceia do Senhor. A palavra não é profunda ao meu coração. Quantas pessoas? Mas quando Jesus foi conversar com Natanael, o temperamento de Natanael mudou instantaneamente. Aleluia. Quem quer ser mudado instantaneamente? Todos nós. E é somente pelo toque do Espírito Santo de Deus. Porque Jesus subiu aos céus e nos enviou o Espírito Santo. Jesus sabia exatamente, Natanael estava amargurado e sabia como tratar com a vida dele. Qual era a forma para alegar a vida dele e transformar. Porque Jesus te conhece, sabe transformar a tua vida de tristeza e decepção em alegria e júbilo. Aleluia. Do mesmo jeito que esse Jesus tratou com Natanael, Ele quer tratar no teu coração nessa manhã. E quer trazer vida e vida abundante. Sabe por quê? Todos nós temos emoções. Tem pessoas que são neutras. E podemos classificar em 4 tipos, né? Neutras, por exemplo, não demonstra emoção. Parece o James Bond, frio com nervos de aço, não é verdade? Neutro, não demonstra nada. Tentam negar os sentimentos, tenta parecer insensível, ele ou ela, insensível ao que acontece. Na verdade, está forçando um pouco, porque não tem como. Depende pelo nosso temperamento, podemos ser mais uma coisa ou outra. Tem pessoas, por outro lado, que são positivas. A pessoa positiva demonstra mais as boas emoções, querem tratar todos de maneira agradável, e isso é bom. Agora temos as pessoas negativas. E o que elas fazem? Demonstram emoções ruins. Então você está, muito mal. Aconteceu um problema, pastor, você nem sabe. É mesmo, conta a história. E conta a história. Muitas vezes precisa de um aconselhamento, é claro. Né? Eu estou colocando e generalizando. Algumas vezes pessoas negativas são ásperas e rudes com os outros. Porque quando alguém fala alguma coisa para ele ou para ela, aquela pessoa recebe com o seu sentimento, com a sua emoção, que Deus está ruim e responde ruim. Às vezes machuca pessoas. E tem as pessoas emotivas. Então, neutras, positivas, negativas e emotivas. E emotivas, vamos colocar aqui o apóstolo Pedro, por exemplo, é o típico emotivo. Demonstra qualquer emoção. Se alguma coisa boa está alegre, se alguma coisa ruim está triste. Às vezes apenas expressa aquela emoção do momento. Vai conforme a coisa está acontecendo. Todo mundo chorando, chora. Todo mundo alegre, alegre. Mas como é que está o seu coração? Dependente daquilo que você seja, o comportamento que você tenha, muitas vezes você pode ser refém das suas emoções, até sem demonstrá-las. Até sendo neutro ou neutra. Refém. Mas nós podemos mudar isso em nossa vida. Quase todo mundo que tem algum tipo de reação gostaria de mudar algo na sua vida. E quando falamos a respeito de emoção, estamos todos no mesmo barco. Não há ninguém diferente aqui. Amém? Todos iguais. Então não se preocupe. Vamos tratar as nossas emoções? Primeiro, Deus nos criou com emoções. Ele nos criou com emoções. Quando lemos o livro de Salmos, e você pega alguns salmos ali, está repleto de emoções. É o salmista dizendo,
expressões de alegria, expressões de tristeza, de ansiedade, de arrependimento, de pecado, de desencorajamento, de encorajamento, de que quase caiu, quase se desviou da presença de Deus. Está lá no Salmo 73 de Asaf, por exemplo. Então são emoções que os salmistas estão expressando diante de Deus. Livro de Salmos. Isso sabe o que é? É um convite para que eu e você possamos expressar diante de Deus as nossas emoções. Conheço muita gente que fala, mas eu levo as minhas questões diante de Deus, mas eu não falo das minhas emoções. Eu estou dizendo, Deus tem emoções, se revela a nós através de emoções, nos deu emoções, e a palavra de Salmos está dizendo um convite a você, expresse as suas emoções. Minhas maiores vitórias em oração foi quando eu dobrei meu joelho e expressei as minhas emoções a Deus. Então Ele pode retirar aquele fardo da minha vida. Pode retirar aquele peso que estava nas minhas costas e algo novo aconteceu na minha vida. Deus quer se revelar a você através de emoções. Como é que Ele se revela na palavra de Deus? Um Deus irado. Já ouviu ira? Que Deus se acendeu a ira de Deus com o povo de Israel no deserto? O zelo de Deus com a sua casa. Jesus entra no templo e pega um chicote e começa a bater naqueles que vendiam lá. Zelo, emoção, tristeza. Jesus estava triste em alguns momentos, quando morreu Lázaro, por exemplo, chorou. Compaixão por aquele filho da viúva de Naum, em que ele foi lá e chegou até aquela mulher e fez ressuscitar o seu filho único. Compaixão. O amor de Deus, que nos deu Cristo Jesus para termos vida e vida eterna. Emoções. Jesus está falando a respeito de emoções. Fruto do Espírito é o quê? Amor, paz, longanimidade, benignidade, isso são emoções. Fruto do Espírito, emoções. Nós somos pessoas emocionais e temos que lidar de maneira correta com as nossas emoções a partir daquilo que Jesus coloca em nós. Então vamos refletir sobre isso. Primeiramente, reconhecendo emoções negativas e como ter emoções positivas. E rapidamente nós vamos chegar à conclusão desse tema. Versículo 46 a 48 desse texto de João 1 diz assim. Então Natanael perguntou, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? E Filipe respondeu, venha ver. Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele, eis um verdadeiro israelita em quem não existe fingimento algum. E Natanael perguntou a Jesus, de onde o senhor me conhece? Jesus respondeu, antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Aleluia. Antes de alguém levar a palavra de Jesus a você, ele já tinha visto você. Talvez não estivesse embaixo da figueira, estivesse em algum outro lugar. Ele viu a tua vida e já estava esperando aquela pessoa levar um convite até você para receber a vitória sobre a sua vida. Agora, aqui temos emoções negativas e Natanael responde de maneira negativa. Nós temos que reconhecer esses sentimentos e tratá-los. Quando sentimos alguma coisa ruim, é inevitável, muitas pessoas se ressentem. É ressentir, sentir de novo, sentir novamente e mais uma vez. Mas diz a palavra de Deus, 1 Coríntios 13, versículo 5, parte C. O amor de Deus não se ressente do mal. Então Deus não se ressente. Mas a pessoa ressentida desenvolve uma raiz de amargura no seu coração. E aquilo começa a tomar corpo e começa a crescer, porque deu lado a uma emoção negativa. Isso tem que ser colocado diante de Deus o mais rápido possível. Natanael estava profundamente amargurado. Amargurado. A tal ponto que Jesus tem que dizer a ele, eu te vi debaixo da figueira. O que ele estava fazendo debaixo da figueira? O que ele estava fazendo debaixo da figueira? Comendo figos e na sombra. Provavelmente ele estava ali numa atitude de se colocar diante de Deus, meditando, refletindo sobre os acontecimentos da sua vida, a tristeza que estava no seu coração e a necessidade de ser transformado. Agora Jesus olha para Natanael no dia que ele está embaixo da figueira, talvez no dia que você esteja ajoelhado na sua cama, orando a Deus, ou no dia que você está, sei lá, qualquer situação, mas você está colocando de Deus o sentimento de amargura e tristeza que está no seu coração, Jesus está ali e ele te vê. E Jesus viu Natanael, porque ele tinha interesse em transformar a vida de Natanael, como ele tem interesse em transformar a sua vida e tirar esses sentimentos que podem estar atrapalhando a sua vida. Esse é o diferencial. Jesus escuta as tuas orações. Jesus escuta as tuas meditações.
E quando você coloca os sentimentos diante dele, nessas horas, ele vem para tocar o seu coração e transformar, como ele fez com Natanael. Natanael era uma pessoa preconceituosa. Olha o que diz o versículo 46. Então Natanael perguntou, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Filipe respondeu, venha ver. Olha aqui o preconceito que tem no coração de Natanael. Ele está dizendo, de Nazaré, da Galileia, não pode vir nada bom. Aquele lugar é ruim. Pense no estado do país que você acha, no teu preconceito, que é ruim. É assim que ele pensava. Pense num país do mundo que você acha que pelo seu preconceito é ruim. É assim que ele pensava. É dessa maneira. Ele tinha preconceito. Algo pré-formatado a respeito de um lugar, de uma região, de uma pessoa. Ele precisou reconhecer em Cristo que a fala dele se baseava em preconceito, que ele era preconceituoso. Porque Natanael, ele conhecia a Escritura, como Jesus afirmou em seguida, ele conhecia muito bem a Escritura, era um judeu, em quem não havia fingimento, queria fazer as coisas de maneira correta. Entretanto, conhecendo toda a Escritura, ele não conhecia o Deus da Escritura. Tendo aceitado Jesus, não tinha vivência com Jesus. Não tinha experiência de Jesus tocando no seu coração. Não tinha o enchimento do Espírito Santo que podia mudar o seu entendimento, a sua vida. Se você sofre preconceitos, ou se você tem algum preconceito, isso pode te impedir de ser feliz na vida. Isso impedia Natanael de ser feliz na vida. Deixe para lá o que as pessoas dizem a respeito de você e apenas se importe com aquilo que Deus fala a respeito de você. E Deus fala boas coisas a teu respeito. João 17:17 está escrito, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Essa é a oração de Jesus, que ele fez por todos os seus discípulos ali, todos que viriam. E quem aqui é discípulo de Jesus? Essa é a oração intercessória de Jesus pela sua vida, dizendo, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Você está sendo santificado por Jesus a cada dia. Essa é a oração dele. Oração dele feita aqui na terra pelas nossas vidas. Reconheça seus preconceitos e deixe-os e seja feliz. Natanael também tinha uma baixa autoestima. Versículo 47. Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele, eis um verdadeiro israelita em quem não existe fingimento algum. Olha só. Por que Jesus tinha que falar isso para Natanael? Provavelmente ele se sentia inferior. Ele não se sentia como os demais. E quando Jesus disse para ele assim, você é um verdadeiro israelita, não tem fingimento no teu coração, você é um cara, uma pessoa que é transparente, que é correto, que é certo, quer fazer as coisas certas. Jesus estava dizendo para ele assim, eu te reconheço e eu sei quem você é. Sabe, muitas vezes na vida nós somos levados a uma situação de baixa autoestima, porque aquele reconhecimento que precisamos não vem. Aquela pessoa que nós desejamos que fale algo ao nosso coração, que possa transformar a nossa vida, que se não for levado diante de Jesus, pode nos causar grandes dificuldades, como a irmã estava falando aqui no vídeo agora há pouco. Sibeli, que falava a respeito do seu pai, que era talvez o que esperasse, mas que quando Jesus entrou, mudou a situação. Quando Jesus entrou na vida de Natanael, mudou a situação. Ele precisou reconhecer que a própria concepção a respeito dele mesmo estava errada. Sabe como é que nós podemos ser afetados pelo mundo e temos autoestima baixa? Por exemplo, o mundo estipula padrões de beleza. O mundo estipula uma porção de coisas que podemos ou devemos, entre aspas, seguir. E quem não consegue seguir pode se sentir fora, deslocado. Mas pode ser também um abuso emocional que você recebeu durante a sua vida. Pode ser um abuso físico até. E quantas pessoas foram abusadas fisicamente? Pode ser um abuso espiritual. Quantas seitas estão por aqui, aí que abusam espiritualmente das pessoas? E tentam retirar delas, escravizá-las, tornando-as com uma baixa autoestima e dependentes daquele que estão ali liderando. Isso pode ser prejudicial para a nossa vida. Mas Jesus chega até Natanael e levanta a sua estima para deixá-lo bem. Isso Jesus quer fazer com a sua vida hoje. Amém? Que a sua autoestima
seja elevada e você descubra que você é capaz de fazer aquilo que está no seu coração. Decepções, outra emoção negativa, versículo 48. Natanael perguntou a Jesus: de onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu: antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. A gente não sabe exatamente por que ele estava embaixo da figueira, mas ele tinha decepções. Situação econômica da época, situação política, situação social, nada diferente de qualquer vida moderna hoje, problemas políticos, sociais, emocionais, econômicas, salariais, sociais. Às vezes a gente pensa que as coisas vão se repetir sempre igual, mesma história. Isso pode decepcionar o nosso coração. Nós temos que nos abrir para novas possibilidades. Porque ficamos olhando para as decepções e aquilo que não nos alegra, aquilo que nos entristece de fato, como Natanael estava entristecido. E quem sabe, eu fico imaginando se ele estava embaixo da figueira, decepcionado com o quê? Se ele conhecia a palavra e ele era uma pessoa que era autêntica, uma pessoa que era simples diante de Deus, provavelmente olhava tudo em volta e falava: por que todas as pessoas não fazem da mesma maneira? Me magoaram com alguma coisa que fizeram, eu jamais faria isso. Se decepciona. Por que a religião da época lá, os fariseus, os saduceus e aquilo que faziam ali, não está de acordo com a palavra de Deus? E isso entristeceu o coração dele? Quem sabe você tem alguma tristeza no coração ou algo assim que gera decepção? Alguém fez algo? Você mesmo fez para você? E tem pessoas que se decepcionam consigo mesmo, decepcionam com outras pessoas, decepcionam-se até com Deus. Não porque Deus errou, porque a pessoa não entendeu o que Deus fez. E quando isso acontece, temos que declarar a Deus nossas emoções em relação a Ele. E eu já cheguei a fazer isso uma vez. E foi muito bom para a minha vida. Temos que abrir novas possibilidades. Jeremias 17, versículo 5 diz: assim diz o Senhor: maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço e cujo coração se desvia do Senhor. Então confie em Deus. Se você confia no homem, gênero humano, e te decepciona, coloque isso e confesse diante de Deus e refugie agora no Senhor, porque Ele vai reforçar, vai abençoar a sua vida. O que não pode é você deixar agora aqui no presente, que as decepções do passado impeçam de ser feliz no futuro. Você está aqui hoje, mas as coisas lá do passado podem impedir que você caminhe na direção de Deus. Receba felicidade e alegria no seu coração. Aquilo que você precisa. Então tem que deixar esse fardo diante de Jesus. Reconheça as decepções, coloque diante dele. Se você não reconhecer o terreno onde você vai pisar, você não consegue ser bem-sucedido. Isso acontece em todas as áreas da vida. Então você quer ser feliz, reconheça o terreno onde você está pisando. Se há decepções, é um campo minado para impedir que você seja bem-sucedido. Coloca diante de Jesus. As nossas decepções podem ser fruto de preconceitos, baixa autoestima, decepções, isso e maus sentimentos, isso pode atuar no nosso coração. Reconheça os seus sentimentos negativos. E o segundo ponto, cultivando emoções positivas. Versículo 49. Então Natanael exclamou: mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: você crê porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que estas. E acrescentou: em verdade lhes digo, que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. As boas emoções devem ser cultivadas como o fruto do Espírito. A vida cristã na igreja primitiva era marcada por sentimentos agradáveis, se reuniam e se alegravam e tinham tudo em comum, as coisas aconteciam. Leia lá o livro de Atos, capítulo 1, capítulo 2, 3, 4. Que lindo era aquela comunidade, como se reuniam e como estavam alegres por tudo que Jesus fazia. Jesus, enquanto conosco, se revelou uma pessoa contagiante. Sabe uma pessoa contagiante? Ele semeou bons sentimentos a cada pessoa que ele encontrou, inclusive na vida de Natanael. E Natanael melhorou o seu comportamento, o seu temperamento, repentinamente, instantaneamente, pelo toque do Espírito Santo de Deus, pelo toque de Jesus na sua vida. E olha que Jesus estava acostumado a lidar com mau temperamento. Tinha muitos. Pedro, por exemplo, era inconstante.
Quantas vezes ele falava bem de Pedro, depois falava, Pedro, não é desse jeito. Quantas vezes? Então Pedro era o campeão, o tipo, né? Para a gente poder representar isto. A questão é que quando aceitamos a Jesus, nós nos tornamos uma nova criatura. Amém? Uma nova criatura. E se aceitamos a Jesus de maneira racional, nos colocamos diante dele, essa nova vida vem sobre nós. Mas quando nos colocamos totalmente sob o controle dele, as nossas emoções, a nossa vida, entregamos o controle e o governo nas mãos deles, vem o derramamento do Espírito Santo sobre nós, e então verdadeiramente somos novas criaturas, transformados pelo Espírito Santo dele, e instantaneamente tudo é transformado. Já contei algumas vezes para vocês aqui, e vou repetir hoje. Um dia, convertido novo, casado há pouco tempo, ia no culto dos jovens naquele sábado, e havia uma pessoa ali que iria se apresentar lá e precisava falar do Evangelho, como Filipe falando para Natanael. Mas eu estava como Natanael, não como Filipe. E daí eu chego na cozinha, era a época que tinha caqui, eu gosto de caqui, mas daquele que não amarra, daquele bem consistente, café, né? Caqui, café. E eu chego na cozinha, me abaixo assim, me agacho, abro a geladeira, me agacho ali, abro o cesto de frutas embaixo, pego o caqui e sou transformado em Natanael e Filipe na hora. O Espírito Santo toca no meu coração. E eu me agachei como Natanael, me levantei como Filipe. Falei, meu Deus, que vida maravilhosa. Como tudo é bom. Como Deus é poderoso. Que coisa maravilhosa. E só alegria, cantarolando e tal. E fomos à noite para a igreja, chega lá, aparece um rapaz, e eu pude testemunhar da palavra de Deus para a vida dele, da alegria da salvação àquele homem, aquele jovem. É assim. Quando somos cheios do Espírito Santo de Deus, é transformado instantaneamente, como Natanael foi transformado. E quais são os sentimentos bons? Primeiro, senhorio de Jesus. Versículo 49. Então Natanael exclamou, Mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Quando Natanael exclama desse jeito, cheio de emoção, ele está dizendo, olha, eu já sou outra pessoa aqui. Eu estava tão decepcionado e triste, mas o Senhor já levantou aqui, disse que tinha me visto, já mudou minha autoestima, e agora eu estou muito alegre. O Senhor sabe todas as coisas, mudou minha vida. Estou alegre agora, sou outra pessoa. Agora um homem convicto e alegre na presença de Deus. Sabe o que é necessário para nós controlarmos a nossa emoção? Não são os remédios. Não são mudarmos a nossa maneira de ser. Mas ter alguém que nos ame incondicionalmente e nos ensine a ser feliz. E quem te ama incondicionalmente é Jesus, Deus Pai. E Ele quer que você seja feliz. Somente o Deus Criador pode fazer isso na sua vida. Mais ninguém. Natanael conhecia toda a palavra, uma palavra linda, muito bem escrita, mas o Senhor da palavra, ele passou a conhecer naquele exato momento. Não tem emoção mais linda do que receber a Cristo Jesus como Senhor sobre a sua vida. E quando você recebe a Jesus, vem também aquela alegria da salvação. Quem aqui ficou muito alegre quando aceitou Jesus? Essa é a alegria da salvação. Um dia estávamos numa reunião do Projeto Amar, de um grupo que eu havia sido convidado para estar lá. O Orivaldo tinha me convidado para estar naquele grupo aquele dia. Tinha um churrasquinho lá também. Oh, aleluia. E ele é bom nisso. E então, nós estávamos lá. Vamos orar antes de começar esse alimento e tudo mais aqui. E eu orei. Naquele dia, o Espírito Santo me conduziu a orar. Falei assim, renova sobre nós a alegria da salvação. Gente, vocês sabem a coisa extraordinária que aconteceu naquele dia? Eu não entendi, só entendi depois quando o Espírito Santo falou comigo. E confirmou que ele tinha pedido para orar. Caiu uma alegria sobre aquele povo. Não que estivessem mal, estava tudo bem. Mas foi extraordinário. Extraordinário. E quando eu saí naquele dia dali, eu saí muito alegre. E falei, Senhor, o que aconteceu aí hoje? E o Espírito Santo me diz assim, eu não te pedi para orar para renovar a alegria da salvação? Foi isso que eu fiz. Olha, a alegria da salvação. Talvez você precise pedir, Senhor, renove minha alegria da salvação. Segundo ponto positivo, aceitação. Versículo 50.
Ao que Jesus lhe respondeu: você crê porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que estas. Jesus aceitou Natanael como ele estava. Olha, Jesus não chegou para Natanael e falou: mude tudo, Natanael, para você poder me seguir, porque aqui comigo é desse jeito, desse jeito, desse jeito, regra A, B, C, D, E, Z. Não. Natanael, venha. Você é uma pessoa boa, Natanael, estou vendo teu coração. Estava te vendo lá embaixo da figueira, Natanael. Você, cara, amo você, Natanael. Mas estou vendo que o senhor é Deus. Eu falei: mas isso é pouco, Natanael, vai ver mais. Vem comigo. Jesus aceita você como você é e como você está. Porque as pessoas tratavam Natanael assim como tratam você, com aquilo que você possui, com o que você faz, o que você é, a tua profissão. E às vezes assim ainda não aceitam a pessoa, apenas aquilo que ela pode oferecer. A rejeição é um dos motivos do trauma de tanta gente na vida. O que precisamos para sermos felizes na vida é aceitação. E Deus te aceita como você é, sem tirar nem pôr. E se você vê problema na sua vida, Ele te diz: te conheço, sei quem você é, toca no teu coração, transforma o teu coração e te faça uma nova criatura. Vem, siga-me. Vamos. Cultive boas emoções sabendo quem Jesus é na sua vida. E o terceiro ponto, sonhos. Versículo 51. E acrescentou: em verdade, eu digo que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus está falando para Natanael a respeito da sua segunda vinda e está dizendo: Natanael, olha, você vai ver lá, está registrado no livro de Atos, né? Jesus subindo aos céus, os anjos descendo, subindo, a transfiguração. Ele já estava falando de tudo que iria acontecer. Então Jesus, ele ensinava as pessoas a sonhar com o futuro, a ter esperança em Deus. E se você não tem mais sonhos e não consegue ter mais esperança, você precisa de Jesus como Natanael precisava. Você precisa de um toque do Espírito Santo para jogar fora tudo aquilo que te impede de sonhar. Tudo aquilo que te impede de pensar no futuro como uma coisa boa. Pensar no futuro com esperança. E Jesus era ótimo nisso. 2 ladrões na cruz, um fala: lembra-te de mim quando entrar no teu reino. O que Jesus fala? Hoje ainda, vai estar comigo lá. Hoje ainda. Olha só, não era mais um sonho, para ele era um sonho enquanto ali, mas quando morreu, ele tinha esperança de que ele estaria com Jesus. E se olharmos toda a palavra, é a única pessoa que nós temos na palavra, que temos plena convicção que está com Jesus. Porque ele disse, para um ladrão, que havia passado uma vida tão errada, mas que Jesus o aceitou como ele era, e o levou para a presença dele. Natanael continuou seguindo Jesus e viu essas coisas acontecendo na vida de Jesus. Nós precisamos ter sonhos para sermos felizes. Os sonhos nos trazem expectativa de vida, nos levam para frente. Se você anda angustiado, ansioso, preocupada, coloque-se diante de Deus e fala: Senhor, me devolve o sonho. Me devolve, me dá esperança. E você vai receber a palavra de Jesus e Ele vai te dizer: eu sou contigo, eu estou junto com você, não vou te desamparar. Eu tenho certeza, porque Ele fala assim comigo e Ele fala assim com você também. Ele te dá plena convicção. Porque se você não tiver sonhos, você se sente feliz e desanimado. Não desista dos seus sonhos. Deus não desiste de você. Amém? As boas emoções têm que ser cultivadas como um bom jardim. Quem tem jardim em casa? Uns que moram em apartamento, né? Se você cultiva aquele jardim com uma florzinha bonitinha, ontem eu falava com a Thelma, dizia: amor, eu queria criar um jardinzinho aqui bonitinho, com florzinha, cercadinho. É bonito, não é? Cuidar do jardim. Cultiva as boas emoções como um jardim. Porque se você semear boas emoções, você vai colher resultados positivos, diz a palavra de Deus. E concluindo essa palavra, o pessoal do louvor pode vir à frente. O equilíbrio das emoções é aquilo que nos traz maturidade cristã. Equilíbrio das emoções, maturidade cristã e maturidade pessoal. Quando você tem esse equilíbrio, você está maduro, madura.
E nós necessitamos disso da nossa vida. Para isso nós temos que reconhecer as nossas emoções. Preconceito, a baixa autoestima, as decepções, de saber lidar com as decepções da vida. Quem gostaria de saber de uma notícia como essa que acontece hoje, do nosso querido pastor? Quem gostaria? Temos que aprender a cultivar emoções positivas em lugar dessas negativas e colocar diante do Senhor. Jesus viu Natanael embaixo da figueira. Jesus está te vendo. Jesus viu aquele momento que você se colocou diante dele e precisava de um tratamento nas suas emoções. Amém? E eu quero te convidar que fique em pé nesse momento.